Essa é a nossa 8ª aula, nossa última aula do semestre, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cadeia e teia alimentar, tá? Então, cadeia e teia alimentar são duas representações das relações de alimentação existentes em um determinado ecossistema. Então, todos os seres vivos apresentam relação de alimentação no meio em que vivem. Então, cadeia e teia alimentar são as representações que nós utilizamos para descrever e representar a ligação que tem de um animal com o outro sobre a sua alimentação, que a gente vai conseguir ver um pouco melhor e ficar um pouco mais didático nas imagens que tem a seguir, tá? Então aqui, cadeia alimentar. Cadeia alimentar refere-se a representações das relações de alimentação que existem em um determinado ecossistema. Nas cadeias alimentares, o fluxo de energia é unidirecional, ou seja, sempre no mesmo sentido. Então, toda vez que você vê um exemplo dessa imagem aqui abaixo, isso é um exemplo de cadeia alimentar. Ele está seguindo o padrão unidirecional, né, que é em um único sentido, como está as flechinhas aqui. Então nós temos aqui uma planta que possivelmente deu grãos aqui, onde o rato se alimentou, que depois a cobra se alimentou desse rato, e consecutivamente o gavião se alimentou dessa cobra. Então esses níveis aqui, nós chamamos eles de níveis tróficos. Eu vou explicar mais para frente o que são os níveis tróficos e qual é o papel de cada um desse animalzinho aqui nesses níveis, como produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, até os decompositores, tá? Aqui, como dei uma adiantada para vocês sobre os níveis tróficos, né? Os níveis tróficos são os conjuntos, né, de organismos que possuem os hábitos alimentares semelhantes e que ocupam a mesma posição no ecossistema. Então aqui eu coloquei, né, por exemplo, as plantas produzem seu próprio alimento. Então as plantas, através da fotossíntese, elas conseguem reproduzir o seu próprio alimento. Eles são os produtores. Então, pois são os organismos autotróficos. Assim, todas as plantas ocuparão o mesmo nível trófico, pois apresentam hábitos alimentares semelhantes. Então, basicamente, existem 3 níveis tróficos, né? Então, tem os produtores, que são os organismos de indivíduos que apresentam em comum o fato de serem autotróficos, então eles mesmo produzem o alimento dele. Como exemplos aqui eu coloquei as plantas e as algas. Nós temos os consumidores, que são os organismos que fazem parte dos níveis tróficos, são heterotróficos, ou seja, todos esses organismos desses níveis alimentam-se de um outro ser vivo. Os consumidores se alimentam de produtores que recebem a denominação de consumidor primários, ou que se alimentam de consumidores primários e são chamados de consumidores secundários. Foi aquele exemplo que eu dei lá para vocês. O rato é o consumidor primário, a cobra consumidor secundário e o gavião, a águia, consumidor terciário. E assim vai sucessivamente, tá? Não para só no terciário, não. Os decompositores são os organismos heterotróficos, que são aqueles que realizam o processo de decomposição, no qual devolvem os nutrientes ao meio. Então, como por exemplo, a gente pode colocar aqui as bactérias e os fungos. Então, o animal topo de cadeia, por um exemplo, uma onça parda, uma onça pintada, é o animal topo de cadeia do Pantanal. E os decompositores vão fazer o papel deles, que vão fazer com que esse animal topo de cadeia retorne para o meio como decomposição. Então vai servir de matéria orgânica para aquele meio. Então aqui eu coloquei uma imagem um pouco mais representativa sobre os níveis tróficos. Então,
as plantas geralmente não, as plantas são os produtores. Depois, o que se alimenta dessas plantas são consumidores primários. O que se alimentou do consumidor primário é o consumidor secundário. Depois, terciário, quaternário e assim sucessivamente até chegar ao animal topo de cadeia, que vai consequentemente chegar nos decompositores, quando esse animal vir a falecer. Um outro exemplo que nós temos que é diferente de cadeia alimentar são as teias alimentares, que diferente da cadeia alimentar, que obedece uma representação unidirecional, igual aquela figura que nós vimos, que ele obedece aquele padrão unidirecional, né, na qual sempre tem as flechinhas indicando na mesma direção. Já na teia, há várias relações alimentares interagindo. Então, a teia alimentar conecta, portanto, várias cadeias alimentares. Em uma teia alimentar, o mesmo organismo pode ser consumidor secundário, terciário. Então, por exemplo, isso se deve ao fato que muitos seres vivos não se alimentam exclusivamente do mesmo organismo, e alguns não são presas de apenas um ser. Bom, como eu tinha mostrado para vocês na outra imagem um exemplo de cadeia alimentar, nessa daqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de teia alimentar. Então percebe-se que, ao contrário da cadeia alimentar que seguia um padrão unilateral, seguindo sempre o mesmo sentido, a teia ela está nesse emaranhado de setas e animais perdidos por aqui. Então isso está representando que o esquilo se alimentou dos frutos dessa planta, que consequentemente a raposa se alimentou dele. Então aqui está representando que o pardal se alimentou dessa planta, que a raposa pode se alimentar desse pardal, a cobra pode se alimentar desse pardal e consequentemente a águia pode se alimentar dessa cobra. Aqui consequentemente a largata está aqui na árvore, pode servir de alimento para a rã aqui. A borboleta também, que consequentemente essa rã pode servir de alimento tanto para a cobra como para a águia. Então, esse daqui é um exemplo de teia alimentar. Essa é a nossa última aula do semestre. Agradeço a vocês terem acompanhado as aulas aí nesse período. Boas férias e aproveitem bastante. Bom descanso e bom estudo para vocês.